Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula imperdível aqui no Concurseiro On. Hoje eu, professor Pedro Kuhn, estarei iniciando o estudo do nosso regimento interno do TRT 15, o TRT lá de Campinas. E na aula de hoje nós veremos muitos conteúdos relevantes, muitas questões da sua prova, mas eu preciso te dar um recado muito, mas muito importante. Assim que foi publicado o edital do TRT 15, lá em dezembro de 2024, nós tivemos aqui no nosso canal um vídeo que viralizou. Muitas milhares de pessoas estavam assistindo um determinado vídeo. E que vídeo era esse? Era o vídeo do regimento interno do TRT 15, do TRT de Campinas, só do concurso lá de 2023. Sim, em 2023 nós tivemos concurso TRT de Campinas com o conteúdo do regimento interno também sendo cobrado na prova. E nós lecionamos esse conteúdo nos nossos cursos aqui do Concurseiro On. E naquela ocasião eu fiz um vídeo inicial com a nossa primeira aula do regimento interno do TRT 15, com as questões que apareceram na prova e aquele conteúdo viralizou. Só que teve um detalhe. Aproximadamente uns 15 dias depois da publicação do edital, o edital foi retificado. E constou agora, lá no edital retificado, que o que vai ser cobrado na nossa prova é o regimento interno atual, que passou a valer a partir de janeiro de 2025. Então deixa eu explicar melhor para vocês. Olha só, nós tínhamos um vídeo no canal que falava do regimento interno do TRT 15, que era um vídeo muito importante, ajudou milhares de pessoas, viralizou, mas aquele vídeo, ele não vale mais, porque ele foi gravado na época do TRT 15 de 2023, do concurso de 2023. Agora estamos em 2025, e até pouquíssimos dias atrás valia aquele vídeo, só que agora tudo mudou, porque foi retificado o edital, e passou a constar como conteúdo para a nossa prova, o regimento atual vigente em 2025. Então, meus amigos, o que eu vou fazer? No momento que você estiver vendo esse vídeo no nosso canal do YouTube, eu vou deletar aquele vídeo antigo. Eu vou deletar por quê? Porque eu não quero que vocês estudem um conteúdo que não vai ser cobrado. Nosso canal não é de encher linguiça, nosso canal é para entregar conteúdo relevante para os concurseiros on e transformar os concurseiros em concursados. Então, se vocês estiverem ouvindo minha voz agora, aquele vídeo com o edital antigo não estará mais disponível aqui no nosso canal do YouTube. Nós vamos estudar o nosso edital novo, que passou a viger a partir de janeiro de 2025, certo? E nesse nosso conteúdo nós tivemos várias inovações, até já destaquei umas aqui no quadro. Por exemplo, já no artigo 1º do regimento interno vigente de 2025, nós temos que compõe a Justiça do Trabalho da 15ª Região, o Tribunal Regional do Trabalho, os desembargadores e os juízes do trabalho. Lá naquele regimento antigo não tinha, por exemplo, os desembargadores. Então nós temos vários elementos novos aqui. Outro elemento importante aqui vai me destacar no artigo 4º, de forma bem clara, a diferença de maioria qualificada, maioria absoluta e maioria simples. E mais, os órgãos do tribunal são muitos mais. Olha só, tribunal pleno, órgão especial, presidência, vice-presidência judicial, corregedoria regional, vice-corregedoria, escola judicial, ouvidoria, sessões especializadas e as respectivas turmas. Então, meus amigos, nós temos muitos conteúdos importantes aqui que nós estaremos tratando, que são inovações, são elementos novos que estão agora no edital do nosso TRT de Campinas e certamente, no momento que você pega a minha mão, nós vamos juntos até a posse, porque eu pretendo gritar para vocês todas as respostas certas, beleza? E essa nossa primeira aula eu vou disponibilizar também na plataforma do Concurseiro On para os nossos alunos do Concurseiro On, para que eles possam também assistir essa aula e, de repente, eu posso ter também alunos matriculados no nosso curso que estiveram presentes naquela prova de 2023, assistiram o conteúdo do nosso vídeo no YouTube e podem pensar que já estão com tudo dominado. Não, está tudo zerado, temos um regimento interno novo. Agora, o que é idêntico que você pode aproveitar do curso anterior? O nosso Código de Ética. O Código de Ética do TRT 15 não mudou nada da última prova para esta prova de 2025. Esse está igualzinho. E essa aula já está disponível lá na nossa plataforma do Concurseiro On. Já que eu estou falando da plataforma, que plataforma é essa, professor? Simples. Acessando o nosso site www.concurseiroon.com.br, você verá os nossos cursos. Nós temos, por exemplo, o curso de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, direcionado para o TRT 15, nós temos o nosso curso de Direito Constitucional, nós temos o combo somando o nosso Direito do Trabalho, Processo de Trabalho
e Direito Constitucional, e nós temos um módulo de regimento interno com o Código de Ética de Bônus. Esse módulo de regimento interno está com precinho para lá de promocional, R$ 119,00 que você pode pagar em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. É 10 vezes de R$ 11,90. Agora, você quer um presente? Você quer um bônus para lá de importante? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou entregar para você um cupom de desconto para que você possa matricular-se em qualquer um dos nossos cursos com 20% de desconto. Beleza? Lembrando que nós temos também o nosso TRT Brasil, que você se prepara para todos os TRTs do Brasil. Nós temos também o curso preparatório para o Ministério Público da União. Nós temos para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Então, dentro da nossa plataforma www.concurseiroon.com.br, tenho certeza que você terá encontrado o melhor companheiro em busca da sua aprovação. Agora, estamos juntos nesse vídeo para ver conteúdo. Nós queremos transformar os concurseiros ON em concursados. Então, bora para esse canto do quadro, porque vamos já iniciar o nosso conteúdo. Veja com a nossa apostila ilustrada, com os nossos desenhos que auxiliam a gente a fixar o conteúdo, já menciona ali que nós vamos estudar o regimento interno vigente a partir do dia 2 de janeiro de 2025, na versão publicada no dia 6 de dezembro de 2024. Tudo está aqui nesse nosso material. Professor, eu não queria me matricular no curso, eu queria só o material. Então você pode acessar o nosso site também, www.concurseiroon.com.br, clicar na aba materiais e escolher o material de sua escolha. Vai estar lá o nosso regimento interno, vai estar lá a apostila de Direito do Trabalho, vai estar lá a apostila de Direito Constitucional, para o TRT 15, para o TRT 24, para o TRT 6, para o TRT 10, vai estar tudo lá. Então, você pode acessar, que tenho certeza, como eu disse, a nossa plataforma está top, está completaça e está ajudando milhares e milhares de concurseiros pelo Brasil a realizar o seu sonho de se transformar em concursado. Mas enfim, iniciando então o nosso regimento do Tribunal das Disposições Preliminares, o primeiro artigo já é esse aqui. E a novidade com relação ao nosso regimento antigo é que agora os desembargadores compõem a Justiça do Trabalho. Se eu pegasse o regimento interno antigo, falaria no artigo 1º que compõe a Justiça do Trabalho da 15ª Região, o Tribunal Regional do Trabalho e os juízes do trabalho. Não falava em desembargadores. Então essa é a novidade. E o que eu faço quando eu vejo novidade? Eu pego uma canetinha e faço um asterisco. Por quê? Porque certamente a nossa banca vai querer cobrar o que mudou, para não estar deixando margem para aquela pessoa que estudou somente para o último concurso ser aprovado nesse concurso. Então, com certeza, o que vai ser cobrado é o que é novo, é o que é novidade, é o que é atualizado, é o que é diferente. E nesse artigo 1º, aqui está a nossa primeira diferença. Continuando, artigo 2º, o Tribunal Regional do Trabalho, com sede em Campinas, Estado de São Paulo, tem jurisdição fixada na lei tal. Isso aqui é totalmente inútil. Se você quiser nunca mais ler o artigo 2º, pode nunca mais ler, porque ele não serve para nada. Ele apenas está me mostrando qual é a jurisdição do TRT de Campinas. O que acontece? O Estado de São Paulo é um estado muito populoso. Então, somente um Tribunal Regional do Trabalho não estava dando conta para julgar todas as demandas trabalhistas de todo o Estado de São Paulo. São milhões e milhões de pessoas lá. E o TRT de São Paulo já é gigantesco, já tem milhares e milhares de servidores, centenas de desembargadores. Então, ao invés de aumentar a dimensão do TRT do Estado de São Paulo, eles criaram um segundo TRT dentro do Estado de São Paulo, que no caso é TRT Campinas. Só que o TRT Campinas não vai cuidar somente do município de Campinas. Ele pega, basicamente, todo o interior do Estado de São Paulo. Só que nunca na história foi cobrado quais os municípios que são jurisdicionados pelo TRT de São Paulo ou TRT de Campinas. Isso nunca aparece. Por isso que eu afirmo para vocês que o artigo 2º é totalmente inútil. Não precisa nunca mais ler. Já era. Caputz, escafedeus, que você quiser arriscar, pode anotar aí. O professor Pedro Kuhn disse que nunca vai cair. E ele falou no YouTube, numa aula aberta para todo mundo ver. Porque aqui, meus amigos, a gente não fica enchendo linguiça, como eu já falei. Nós vamos direto ao que interessa, direto ao que cai, direto no que faz você ser aprovado no concurso. E quando nós temos um artigo que não vale a pena estudar, eu digo, não vale a pena estudar. Não perde teu tempo, isso não cai nunca. Agora, aqui cai, por isso que eu digo, marca. Agora, quando não cai, eu mando você passar reto. Então, passa reto no artigo 2º. Vou para o artigo 3º. As varas do trabalho têm sede e jurisdição fixadas em lei e estão administrativamente subordinadas ao tribunal. O que são as varas do trabalho? Vara do trabalho seria o nosso elemento de primeira instância dentro da Justiça do Trabalho,
onde nós temos uma vara do trabalho, nós temos um ou mais juízes do trabalho atuando, exercendo a primeira, digamos, a primeira instância de jurisdição dentro da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho funciona assim: eu tenho a minha primeira instância, que são os juízes do trabalho que atuam nas varas do trabalho. Se você perdeu o seu processo, não gostou daquela decisão, você pode recorrer. O seu recurso vai para um Tribunal Regional do Trabalho. Quem vai julgar serão os desembargadores. E, se hipoteticamente você não gostou também da decisão, você pode ir para um terceiro degrau de jurisdição, em determinadas hipóteses, em determinados momentos, com determinadas matérias, impetrando um recurso de revista. E quem julga esse recurso de revista será o Tribunal Superior do Trabalho, com sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional, nos termos do artigo 92 da Constituição Federal. Agora, se liga, nós não estamos estudando a Constituição Federal e não estamos esgotando as 3 jurisdições da Justiça do Trabalho. Nós estamos tão somente dentro do regimento interno do TRT-15. Então eu vou somente até a segunda instância. Pode ver que aqui, não fala em Tribunal Superior do Trabalho. Não, aqui vai até Tribunal Regional do Trabalho. Porque se eu estivesse estudando todos os 3 degraus hierárquicos da Justiça do Trabalho, certamente ou eu estaria na Constituição Federal ou estaria no regimento interno do TST, que não é o caso. Estamos dentro do regimento interno do TRT-15, o TRT de Campinas. Então, meus amigos, não vamos extrapolar, como eu sempre digo, a gente não vai ficar enchendo linguiça, nós vamos sempre focar no nosso edital, nós vamos sempre tratar o que realmente é cobrado na prova. Então, a vara do trabalho, por ela estar no primeiro degrau jurisdicional, ela está subordinada ao TRT, né? Porque o TRT é o segundo grau de jurisdição e as varas do trabalho estão subordinadas a ele. Com isso, a gente consegue imaginar vários elementos, várias questões de prova. Por exemplo, quer ver uma questão bem legal que já caiu, não em questões de regimento interno, mas sim em questões de direito do trabalho? Conflito de competência entre 2 varas do trabalho do respectivo estado. Quem é que julga? Bom, conflito de competência, se está dentro do respectivo estado, quem julga é o TRT. No exemplo aqui do quadro, TRT-15, TRT de Campinas. Agora, se eu tiver um conflito de jurisdição envolvendo 2 varas do trabalho de estados diferentes ou 2 varas do trabalho submetidas a 2 TRTs distintos, daí quem julga esse conflito de competência será o Tribunal Superior do Trabalho. Daí você pensa, professor, isso aí não cai. Como não? Olha só, São Paulo é o único estado que temos 2 TRTs. Então eu poderia dar um exemplo assim, quem julga um conflito de competência entre uma vara do trabalho de Osasco e uma vara do trabalho da capital, São Paulo. Agora nós estamos com 2 varas do trabalho dentro do mesmo estado de São Paulo. Contudo, todavia, entretanto, estão envolvidas com 2 TRTs distintos, porque Osasco a jurisdição é TRT-15, já a capital de São Paulo a jurisdição é TRT-1, TRT de São Paulo. Portanto, quem julga o conflito de jurisdição será o Tribunal Superior do Trabalho. Então vejam que sim, é muito importante nós visualizarmos a hierarquia, visualizarmos que a vara do trabalho está na primeira jurisdição, no primeiro degrau hierárquico de jurisdição, melhor dizendo, na primeira instância, que é onde atuam os juízes do trabalho. Continuando o parágrafo único, após instalada a vara, o tribunal poderá alterar e estabelecer nova jurisdição, bem como transferir a sede da unidade jurisdicional de um município para outro, de acordo com a necessidade de agilização da prestação jurisdicional, conforme previsto no artigo 22 da lei tal. Essa lei nem está no edital, mas basicamente, se as varas do trabalho estão subordinadas administrativamente ao TRT, o TRT pode deslocar as varas do trabalho sempre que necessário. Então, determinada cidade lá diminuiu o movimento processual e não justifica mais o elevado custo financeiro de uma vara do trabalho com juízes do trabalho, com estrutura física, com servidores lá. Então, a gente transfere aquela vara para outro município. Isso pode ser feito e é o Tribunal Regional do Trabalho que faz isso, pois as varas do trabalho estão submetidas àquele TRT. Se você não domina absolutamente nada da estrutura da Justiça do Trabalho, a estrutura da Justiça do Trabalho é bem simples. Por quê? Porque no momento que a pessoa faz uma prova para o concurso da Justiça do Trabalho, ele é nomeado como juiz do trabalho substituto e vai atuar nas varas do trabalho, onde atuam os juízes, só que se você é juiz substituto, com uma certa frequência você substitui os juízes titulares. Você viaja pelo estado substituindo os juízes titulares em férias, em impedimentos,
Então, de repente, uma juíza está em licença maternidade, você vai lá e substitui aquela juíza. Com o passar do tempo, por merecimento e antiguidade, você é promovido e vira juiz titular. Daí você fica fixo em uma determinada vara do trabalho. E lá, quando você tirar férias, juízes substitutos estarão te substituindo. Com o passar dos anos por antiguidade e merecimento, daí você tem a possibilidade de ser promovido para desembargador federal do trabalho, que daí você vai atuar lá no Tribunal Regional do Trabalho. Daí seria, em tese, o último degrau da sua carreira dentro da Justiça do Trabalho do TRT 15. Mas existe também a possibilidade de você compor o Tribunal Superior do Trabalho, uma das 27 cadeiras de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Daí é um pouco mais difícil, né? Porque vão concorrer desembargadores dos tribunais regionais do trabalho de todo o país. E você vai ter que morar em Brasília, enfim, é um pouco mais difícil, mas essa seria toda a estrutura da carreira da magistratura do trabalho. Já com relação a você, servidores, você tem a possibilidade de ser aprovado no cargo de técnico judiciário para atuar nas varas e no Tribunal Regional do Trabalho. O analista da área administrativa, que é um cargo que depois que colocaram o técnico como nível superior, o analista da área administrativa ficou bastante raro, porque não faz mais sentido eu nomear analistas da área administrativa que tem qualquer nível superior. Então, os analistas da área administrativa costumam ter especialidades, como, por exemplo, dentista, psicólogo, contador. Tem também a possibilidade de você ser um analista da área judiciária, e esses são cargos privativos de bacharéis em direito. E tem a opção de você ser um oficial de justiça avaliador federal, que também é privativa de direito e é o longa-manos do juiz, é a pessoa que faz as diligências externas da Justiça do Trabalho. Então, tudo isso são os cargos que estão sendo oferecidos no concurso. Não são os cargos da magistratura, e sim dos serviços auxiliares, os servidores, técnicos, analistas e oficiais da Justiça Avaliador Federal. Certo? Então, esses que nós vamos concorrer, acertando essas questões que eu estou gritando para vocês nessa noite, nesse momento, nesse vídeo, aqui no canal do YouTube, as respostas certas. E o próximo artigo já está no quadro, olha só. Salvo disposição expressa em contrário, esse regimento interno considera maioria qualificada no inciso 1º, maioria absoluta no inciso 2º e maioria simples no inciso 3º. Agora, qual que será a diferença dessas maiorias? Muito simples, olha o caso da maioria qualificada. Maioria qualificada é considerado 2/3 da presença ou dos votos dos desembargadores do respectivo colegiado, deduzidos os cargos vagos. Então, olha só, presta atenção. Se forem cobrar de vocês essa novidade que não tinha no regimento interno antigo, se forem cobrar essa novidade, você vai prestar atenção nas palavras-chave que eu vou te trazer, tá bom? Olha só, vou pegar a minha canetinha vermelha e vou colocar do lado da maioria qualificada o quê? O percentual, 2/3. Se falar em maioria qualificada, lembra dos 2/3. Tá ali, ó, na nossa apostila ilustrada, até coloquei ali, ó, 2/3. Sabe os terços, o rosário, que o pessoal reza, 10 Ave Marias, um Pai Nosso, enfim, tá aqui, ó, os 2/3. Lembra dos 2/3. Porque se você lembrar dos 2/3, você vai saber diferenciar da maioria absoluta da maioria simples. E o que é a maioria absoluta? Olha só, vou ler esses dois agora. Mais da metade da presença ou dos votos dos desembargadores que compõem o colegiado, deduzidos os cargos e os afastamentos legais. Então, vou botar assim, ó, em vermelho embaixo da maioria absoluta, ó, 50% mais um dos membros. Ah, professor, mas é que ali fala do colegiado. Tá, mas toda vez que nós estamos compondo um grupo, nós estamos compondo um colegiado, nós somos os membros do grupo. No caso do TRT 15, nós temos 55 desembargadores. Então, os 55 são membros de um colegiado. Que colegiado é esse? O Tribunal Pleno. Ó, como o próprio nome está dizendo, Tribunal Pleno. Então, nós temos todos os membros compondo o colegiado. São 55 desembargadores. Então, para eu considerar uma maioria absoluta, eu tenho que considerar 50% mais um dos membros. Tá. E o que é a maioria simples? Esse é o mais simples de todos. Por quê? Olha o desenho que eu coloquei ali para vocês. É 50% mais um dos presentes. 50% mais um dos presentes. Então, eu vou botar aqui embaixo do inciso 3. 50% mais um dos presentes.
O que é isso? É uma vaquinha? Não, é você pensando. Tá, professor? Não entendi a diferença. Simples. Se são 55 desembargadores, eu preciso votar alguma matéria com maioria absoluta, eu vou precisar aí de 50% mais 1, considerando todos os membros. Então, se eu tenho 55, eu vou precisar ali de 29 votos, porque eu vou ter 50% mais 1 da metade, certo? Agora, se eu estiver considerando maioria simples, imagina que uma determinada matéria está sujeita à maioria simples, e eu estou no tribunal pleno. Ao todo são 55 desembargadores, mas naquele dia só foram 30. Foi no meio de janeiro, calorão, ninguém queria trabalhar, estava todo mundo na praia, só foram 30. Quantos votos eu vou precisar para aprovar aquela matéria? Vou precisar de maioria simples, então basta 16 votos, porque é 50% mais 1 dos presentes. Então, meus amigos, dependendo das matérias, são matérias mais simples, sem burocracia, basta maioria simples. 50% mais 1 dos presentes da sessão a gente já aprova. Agora, é algo mais grave. Beleza? Então vamos lá. 50% mais 1 considerando todos os desembargadores. Agora, é algo mais grave ainda, ou mais importante ainda. Então eu vou precisar de uma maioria qualificada. 2/3 considerando os meus 55 desembargadores. Então, nesse momento, eu vou deixar uma pergunta para você no ar e vou só ali naquele canto tomar um golinho d'água, que a minha boquinha ficou seca. E a pergunta que eu vou te deixar no ar, vou deixar você pensando, vai ficar um silêncio agora aqui no vídeo. A pergunta que eu te faço é: alguém aí tem dúvida de que essa questão vai cair na prova? Coloque nos comentários a sua resposta enquanto eu tomo uma água aí. Geralmente dá um delay, né, entre eu falar aqui e você responder aí. Mas não tenham dúvida, pessoal. Com certeza, esse tipo de decoreba é que você tem que levar para a sua prova. Sem isso, a gente não vai conseguir acertar essas questões. Eu sei que regimento interno é uma matéria difícil. Eu sei que regimento interno só cai para esse TRT, não vai ser útil para os outros TRTs. Eu sei que a maioria de vocês não gosta de estudar esse regimento interno, mas por outro lado, eu acredito e creio com muita fé em outra coisa. Se você não estudar essas matérias que os outros não estão estudando, você não se diferencia dos outros. Você não será merecedor da sua aprovação. E aquela pessoa lá do céu que está verificando os merecedores dessas vagas nesse concurso vai dizer: quem não estuda o que não gosta, não merece ser aprovado para o que gosta. O plantio é facultativo, a colheita é obrigatória. Então, sem estudar esse tipo de matéria, só estudando o que gosta, por exemplo, a gente não consegue passar no concurso nunca. Nós temos que estudar tudo, estudar o que não gostamos, para sermos qualificados pelo merecimento divino, pelas nossas vagas. Então, Deus abençoe cada um de vocês que estão me acompanhando nesse vídeo, porque eu tenho certeza que ele será um divisor de águas e vai fazer total diferença na sua aprovação. Então, como eu disse, o plantio é facultativo, a colheita é obrigatória. Vamos escolher conhecimento, vamos escolher merecimento, vamos escolher posse, aprovação e sucesso. E esse tipo de conteúdo, meus amigos, é muito importante, porque imagina só que diferencial você vai ter, não apenas para a prova, porque só vocês serão aprovados, mas também no seu dia a dia, no seu trabalho, quando você estiver atuando no TRT 15. Uma pessoa que conhece os regimentos, ele tem muito mais reconhecimento, muito mais chance de evoluir na carreira, de ser um assessor de desembargador, de ser um secretário da presidência, de ser um secretário da corregedoria. Então, meus amigos, vale muito a pena você ter uma certa paciência comigo e absorver esses conteúdos, principalmente porque você será merecedor da sua vaga e depois, na sua carreira, será muito útil esse conhecimento. Beleza? Então, aqui está mais uma questão da sua prova. Continuando. Uma pergunta que talvez fique pululando na sua mente: ô professor, e se esses cálculos forem fracionados? Ah, você falou ali, no caso da maioria absoluta, 29, será que 28 já não dá? Será que 25 já não dá? Será que 27 já não dá? Bom, o parágrafo único resolve. Ó. No caso do resultado fracionado, adotar-se-á o primeiro número inteiro subsequente. Então, mas olha só, deu 27,5, então arredonda para 28. Simples assim. 27,3, arredonda para 28 também. 27,1 arredondando para 28 também. Alguns regimentos só arredondam para cima se a fração for superior a meio. Esse regimento vigente em 2025 do TRT 15 fala, no caso do resultado fracionado, qualquer resultado fracionado, adotar-se ao primeiro número inteiro subsequente.
não vai ser arredondada para baixo nunca. Então tá aí mais uma excelente questão da sua prova. Continuando, da composição e das disposições gerais, artigo 5º. O tribunal é composto de 55 desembargadores do trabalho, nomeados pelo presidente da República, com atribuições e competências definidas na Constituição Federal, nas leis da República e nesse regimento. Opa! O que nós temos ali? Pela primeira vez, nesse momento, nesse regimento, nós temos a aparição da nossa Hello Kitty com a roupinha do demônio. Por que a Hello Kitty com a roupa do demônio de vez em quando faz uma aparição na nossa apostila ilustrada? Muito simples, porque nós temos um artigo que com certeza será cobrado para você. Se não for cobrado diretamente na prova, ele será importantíssimo para o seu conhecimento no regimento interno, para o seu raciocínio, para o seu desenvolvimento no estudo. Então, artigos que tem destaque embaixo, a Hello Kitty com a roupinha do demônio, é porque vai ser importante para você. Agora, na continuação, parágrafo único, os desembargadores do trabalho serão empossados pelo presidente do tribunal. Se liga nesse joguinho de palavras. Quem é que nomeia os desembargadores TRT da 15ª região? O presidente da República. Isso está na Constituição Federal. Então, quem nomeia é o presidente da República, certo? Agora, a posse, as boas-vindas, o apertinho de mão, um coquetelzinho, comes e bebes, daí quem faz isso será o presidente do tribunal. Conforme nós vamos ver, vem para cá, olha só. Já nesse nosso próximo artigo, ele vai estar me dizendo quem são os órgãos do tribunal, certo? E daí, o nosso regimento ele vai mais além. Ele virá e vai tratar em capítulos separados cada um desses. Ele vai tratar do Tribunal Pleno, vai tratar do órgão especial, vai tratar da presidência, da vice-presidência, tudo. E os capítulos do regimento vão mais além. Além de tratar e me dizer quem são cada um desses, ele vai me dizer o que fazem. Então essa é, digamos assim, a cereja do bolo dos regimentos internos. Me mostrar quem é quem e o que eles fazem dentro do tribunal. Eu sei que nesse momento você pode estar pensando, professor, eu não consigo nem decorar o que está aqui. Imagina decorar o que cada um faz. Pois eu te digo com a maior e mais absoluta tranquilidade, meus amigos. Dentro do nosso curso, e já hoje eu já vou te dando umas palhinhas, tá? Você, de forma automática, vai decorando o que cada um faz e com certeza, com o esquema que eu vou te dar, você vai entender o que cada um faz sem precisar ficar lendo intermináveis artigos com milhares de incisos. Sim? Quer ver um exemplo? Olha só. O Tribunal Pleno você já sabe, né? São 55 desembargadores, é a totalidade. O órgão especial, alguns já sabem. Por quê? Porque fala na Constituição. Será composto dos órgãos de direção, que vai ser o presidente, né? Mais o vice-presidente administrativo, judicial, corregedor, e 12... melhor dizendo, serão 12, tá? Mas o artigo fala metade do nosso órgão especial são os mais antigos, metade serão eleitos, tá? Por que eu não entro no mérito agora? Porque dentro do órgão especial eu tenho metade, tirando os órgãos de direção, tenho metade dos mais antigos, metade dos eleitos pelos seus pares. Pode ser que misturem-se entre esses dois, eleitos e mais antigos, os cargos de direção. Então eu preciso te ler o artiguinho bem certinho para você entender. Mas vejam que não é tão difícil, né? É 25 membros. E depois eu vou te dar a dica de como você acerta o que eles fazem, que basicamente são as decisões de coleguinhas. Depois eu vou ter o presidente, que atua lá na presidência. O que ele faz é muito fácil, porque ele faz as matérias administrativas do tribunal. Ele administra o tribunal, ele é o presidente. Já a vice-presidência administrativa vai tratar da matéria administrativa e a vice-presidência judicial vai tratar da matéria judicial. Mas a gente só consegue ter a ideia disso no momento que eu entregar para você o esqueminha dentro do regimento. Depois eu chego no corregedor regional e esse vai ter algumas palavras-chave para eu identificar o que ele faz, como, por exemplo, correição, inspeção, sindicância. E daí você vai ter uma agradável notícia com relação ao vice-corregedor, que o vice-corregedor tem um monte de incisos para decorar, mas você não vai precisar decorar nenhum deles com o esquema que eu vou te dar. Depois eu tenho a escola judicial, que o próprio nome já me diz o que ela faz. No seu edital não fala para estudar o capítulo da ouvidoria. Depois eu tenho as sessões especializadas, as turmas e as respectivas câmaras. Tudo isso nós temos aqui os capítulos explicando exatamente o que elas fazem e quem elas são. E por isso que eu digo que a gente vai aos poucos absorvendo esse conteúdo, porque a partir de agora é isso que o regimento interno estará me dizendo, certo? Então fiquem
Atentos, porque é exatamente essa ordem que vai seguir o nosso regimento interno. Só que a gente tem que ter umas palavrinhas de decoreba, como por exemplo, olha como é interessante, aqui no quadro eu destaquei o artigo 6º, tá? Olha o que fala o artigo 7º, veja se isso não é uma pegadinha. Deixa eu só ajeitar minha aguinha aqui. Constitui cargos de direção do tribunal os de presidente, vice-presidente administrativo, vice-presidente judicial, corregedor regional e vice-corregedor regional. Parei de ler. Olha só. No artigo 6º me diz que são órgãos do tribunal. Agora no artigo 7º me diz quem são os cargos de direção. Beleza? Agora vejam como é importante essa decorebinha, vejam como é importante esse joguinho de palavras e como é fácil a banca tentar enganar a gente com alguma questão. Olha só. Os cargos de direção são o presidente. Ó, é o presidente, não a presidência. A presidência é órgão do tribunal. O presidente é um cargo de direção. Boa questão de prova, né? Ó, o vice-presidente administrativo é um órgão de direção, mas o vice-presidente administrativo é um cargo de direção, mas o órgão é a vice-presidência administrativa. O órgão é a vice-presidência judicial, mas o cargo de direção é o vice-presidente judicial. Olha o joguinho de palavras aqui. Continuação. Cargo de direção é o corregedor regional, mas o órgão é a corregedoria regional. O órgão de direção é o vice-corregedor regional, mas o órgão é a vice-corregedoria. Então aqui está um elemento para lá de relevante. Se você já sabe só isso, meus amigos, você já está anos-luz da sua concorrência, porque as pessoas não querem estudar regimento interno. Elas pegam 5 questões da sua prova e jogam no lixo. Hoje em dia, meus amigos, se você for lá fazer a prova e errar 7 questões, você já vai estar em 300 e poucos. Imagina você jogar 5 no lixo. E eu prefiro não jogar no lixo, eu prefiro acertar essas e deixar para errar aquelas questões que eu nunca ia acertar mesmo. Por exemplo, uma questão lazarenta de informática, uma questão de raciocínio lógico, uma questão de português que nem um professor de português consegue me explicar nos vídeos do YouTube. Então, meus amigos, eu deixo para errar essas. Essas aqui, vocês que pegaram a minha mão, com certeza estarão acertando. Parágrafo único. Integra a administração do tribunal em sentido amplo os cargos de diretor da escola judicial e vice-diretor da escola judicial, de ouvidor regional e de vice-ouvidor regional. Parei de ler. Agora se liga. Os cargos de direção são o presidente do tribunal, o vice-presidente administrativo, o vice-presidente judicial, o corregedor regional e o vice-corregedor regional. Ponto. Ponto. Quando te perguntarem isso ou você estiver lendo, lembra que você está enchendo uma mãozinha, ó. Presidente, vice-presidente administrativo, vice-presidente judicial, corregedor regional e vice-corregedor regional. Ponto. Não marquem nada como certo lá na hora da prova, que junto vai ter o presidente da escola, o ouvidor. Não. Esses não são os cargos de direção. Se eles fossem os cargos de direção, eles estariam juntos no caput do artigo 7º, mas não estão. Eles estão no parágrafo único. Ele só está dizendo que integram a administração em sentido amplo os cargos de diretor da escola e vice-diretor da escola, ouvidor e vice-ouvidor. Ou seja, dentro do regimento vai estar me trazendo o que essas pessoas fazem, onde elas sentam, o que elas julgam, quando elas são bem-vindas. Mas não está dizendo que eles são cargos de direção. Ele está dizendo que tem uma hierarquia inferior com relação aos 5 do caput. Então fiquem atentos. Não coloquem no mesmo balde, não coloquem na mesma vasilha como pessoas iguais quem o regimento não disse que é igual. Muito importante isso. Continuando. Esse aqui eu até vou tomar uma aguinha antes, porque uma vez eu falei, olha gente, eu acho que vocês estão de sacanagem comigo, porque no pré-prova do TRE do Rio Grande do Sul de 2015, eu falei, decorem que vai cair. Naquela mesma hora tinha umas 600 pessoas no plenário ali. Eu olhei, umas 5 levantaram, não sei se levantaram pela informação que eu ia dar, ou porque não acreditaram no que eu ia falar, ou porque estavam indo no banheiro, de repente foi uma coincidência. Mas eu justamente estava tratando dos pronomes de tratamento do tribunal, como esse que eu vou tratar agora. E eu tive a impressão que eles levantaram e disseram, isso aí não cai, vou lá até no banheiro. Pois naquela prova caiu os pronomes de tratamento. E de lá para cá, em todas as oportunidades que eu tenho de falar com vocês, eu destaco os pronomes de tratamento, até porque isso muda de regimento para regimento. Então, quais são os pronomes de tratamento? Deixa eu tomar um golinho d'água, que eu já falo.
Olha só. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região tem um tratamento de egrégio e seus desembargadores do trabalho, o de excelência. Parei de ler. Olha só. TRT 15, qual o pronome de tratamento? Egrégio. Poderia ser colendo, pretório, excelso, mas não é. É egrégio. Esses que eu falei, esses três que eu falei, o colendo, pretório, excelso, esses aí são os elementos das alternativas erradas que a banca vai colocar para vocês na prova de múltipla escolha, certo? Mas vocês não vão errar, não, vocês vão acertar. Já onde fala ali, ó, excelência, eles colocam excelentíssimos, vossa excelência, sua senhoria, vossa santidade, todos gostosíssimos. Eles inventam um monte de coisa, mas o tratamento é só excelência. Pode ver quando alguém encontra um desembargador no corredor lá do tribunal e fala excelência, excelência, excelência. Oh, onde você vai? Ah, eu vou emitir uma petição ali para o egrégio TRT 15. Eles não falam colendo, eles não falam excelso, eles não falam pretório, não, é egrégio. Então, cuida porque esse artigo 8º, por mais bobinho que seja, ele cai na sua prova. Parágrafo 1º. Nas sessões solenes e judiciais, os magistrados do trabalho usarão as vestes talares na forma e modelo aprovados. Tá, esse aqui é autoexplicativo, né? É aquela toga, aquela roupinha preta que está ali na sua apostila ilustrada. E o restante da galera, Ministério Público, advogados, todo mundo vai usar a roupinha preta. Olha só, parágrafo 2º. Os representantes do Ministério Público do Trabalho também usará a veste talar nas sessões solenes e judiciais do trabalho. E o advogado? Está no próximo parágrafo. Os advogados que se dirigirem ao Tribunal Pleno, ao órgão especial, às sessões especializadas, às turmas, às câmaras, para fim de sustentação oral, deverão usar a beca. Então, basicamente, todo mundo vai usar. Só que daí fica uma pergunta. Ô, professor, juiz do trabalho não usa? A maioria não, eles colocam um terninho e vão trabalhar. É muito chato ficar usando aquela roupinha preta. Mas, se quiserem, eles usam. E isso está no próximo parágrafo. Por que eu regalo um olho e faço esse drama? Porque tem uma pegadinha aqui. Olha só. Parágrafo 4º. Os magistrados nas varas do trabalho poderão presidir as audiências com vestes talares conforme modelo aprovado pelo tribunal. Vejam que a palavra-chave é poderão. Talvez nesse momento vocês estão pensando, mas isso aí não é pegadinha. Mas é. Porque se você não chamar a atenção dessa palavra aqui comigo, ao chegar na prova, caso ela caia, você vai travar. Porque você está chapado de adrenalina, querendo acertar todas as questões e ver aquela palavrinha e pensa, é pegadinha, e agora? Marca ou não marca? Não. Ai meu Deus, o que eu faço? Então presta atenção. Lá no tribunal, os desembargadores, membros do Ministério Público e advogados que forem fazer a sustentação oral, obrigatoriamente estarão fardados com a sua beca, com o seu traje formal, cada um com o modelo aprovado pelo TRT. Obrigatoriamente. Agora, nas varas do trabalho, onde nós temos os juízes do trabalho, juízes substitutos, ali eles poderão ou não, é facultativo. A maioria não usa. Alguns podem usar. Quer usar? Pode usar, mas não precisa. Lá no TRT, sim. Na vara, não. Então, a palavra poderão somente está no artigo 8º, parágrafo 4º. Beleza? Parágrafo 5º. A participação em atos judiciais de forma virtual exige que as partes, os advogados e demais participantes sigam a mesma liturgia dos atos processuais presenciais, inclusive quanto às vestimentas. Então, atualmente, com o elemento da pandemia, nós fizemos muitas audiências online e isso até se propagou e basicamente todos os tribunais estão fazendo assim. E, com certeza, meus amigos, nós temos que manter essa liturgia. Se for lá no TRT, quem estiver fazendo uma sessão online, certamente precisa colocar a sua vestimenta. Quem estiver nas varas do trabalho, daí fica facultado ao juiz do trabalho utilizar ou não, certo? Não vai você marcar lá na hora da prova que, se for uma audiência online, eu posso me vestir de qualquer jeito. Sabe por que pode você, de repente, cair nessa pegadinha? Porque nós vimos, meus amigos, no decorrer da pandemia, desembargadores de cueca. Nós vimos desembargador votando sentado no vaso. Nós vimos desembargador no motel, que passa a amante correndo atrás. Enfim, foi um horror. Até hoje dá para pesquisar os vídeos virais no YouTube. Então, o nosso regimento do TRT 15,
que é onde você vai trabalhar, que é onde você pegou minha mão e vai garantir a sua vaga como servidor da Justiça do Trabalho. Diz que mesmo nas audiências online, mesmo nas sessões virtuais, eu tenho que manter a liturgia das vestimentas. Isso é muito, mas muito importante, certo? Tranquilo? Tem mais, olha só. Parei de ler! Ai, professor, nem começou. É que agora, meus amigos, a partir do artigo 9º, ele vai me dizer aonde que essa galera senta. E para eu poder explicar onde essa galera senta, eu preciso fazer um desenho aqui no nosso quadro. Só que como eu vou ter que apagar o quadro e fazer um desenho, certamente esse conteúdo vai ficar somente para os nossos alunos do Concurseiro On, para você que é matriculado no Concurseiro On, para você que acessou o nosso site www.concurseiroon.com.br, clicou no nosso curso TRT 15 Regimento Interno com bônus Código de Ética, você vai ter a continuação dessa aula e vai ter mais, hein? Vai ter a continuação de todos os artigos do Regimento Interno que nós leremos juntos, trataremos juntos, nós vamos passear por eles. E quaisquer que sejam as questões de prova que chegarem lá, nós estaremos acertando. E vamos deixar, como eu disse, para errar outras questões que não teríamos como acertar por mais que a gente estudasse 1000 anos. E vamos certamente ser merecedores da nossa vaga. Muito obrigado pela sua audiência. Peço que, se possível, dê aquele like nesse vídeo. Siga o nosso canal para ajudar o nosso canal, que não tem nenhum tipo de investimento financeiro. Nós crescemos somente com a qualidade das nossas aulas, de forma orgânica, por amigos como você que compartilha nos grupos de WhatsApp, que dá aquele like, que segue o nosso canal. E certamente estaremos aí nessa sinergia, você me ajudando, eu te ajudando, e muitos vídeos muito importantes virão aí no decorrer do ano, pois esse ano, 2025, vai ser um ano repleto de concursos. Veja que nós estamos em janeiro e já temos 4 TRTs, né? TRT 6 Pernambuco, TRT 24 Mato Grosso do Sul, TRT 10 Tocantins e o TRT 15 Campinas. Em breve outros concursos virão. Como eu disse, estamos chegando ao final aqui desse encontro. Um beijo no coração e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!